Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 29 de junho, sobre a revisão da vida toda. E olha que as notícias de hoje são quentes. Você sabia que, dependendo do caminho que for seguido para aprovar a revisão da vida toda, milhares de aposentados podem receber valores muito diferentes, tanto em atrasados quanto em reajustes mensais? E mais, há um risco real de que quem não entrou com ação judicial até agora perca a chance de receber qualquer valor retroativo, ficando limitado apenas a um reajuste para frente, se depender do Congresso Nacional. Isso significa que o momento de entender o que está em jogo é agora, pois cada detalhe pode impactar diretamente o seu bolso e o futuro da sua família. Logo de início, uma informação que poucos sabem. A diferença entre a via judicial e a via legislativa pode representar não apenas quanto você vai receber, mas se você vai receber algo. Se a revisão da vida toda avançar apenas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, é provável que só quem já tem processo judicial em andamento seja beneficiado, especialmente se for confirmada a modulação de efeitos. Já se um projeto de lei for aprovado no Congresso Nacional, o alcance pode ser muito maior, incluindo até quem nunca entrou com ação. Mas, atenção, pela via legislativa, existe a possibilidade de não haver pagamento de atrasados, apenas reajustes futuros. Ou seja, dependendo do caminho, aposentados que contribuíram durante décadas podem ser excluídos de valores que fariam toda a diferença em suas vidas. Comente agora Revisão da Vida Toda Já, para se juntar à luta contra essa injustiça que está sendo cometida com milhões de aposentados no Brasil. Cada comentário é uma forma de mostrar que estamos atentos e não vamos aceitar calados que nossos direitos sejam ignorados. A revisão da vida toda voltou ao centro das discussões, porque, nos últimos meses, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional têm sido pressionados por aposentados e especialistas para dar uma resposta definitiva sobre o tema. O ponto central dessa revisão é permitir que o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, possa optar pela regra mais vantajosa para o cálculo do benefício, incluindo as contribuições feitas antes de julho de 1994. Isso porque a Lei 9.876 de 1999 trouxe uma regra de transição que, na prática, desconsiderou décadas de contribuições feitas antes do Plano Real, prejudicando principalmente quem teve salários mais altos nesse período. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em dezembro de 2022, a validade da tese da revisão da vida toda, confirmando decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de dezembro de 2019. No entanto, o julgamento sobre a chamada modulação de efeitos ainda não foi concluído. A modulação é o mecanismo pelo qual o STF define a partir de quando e para quem a decisão vai valer. Na prática, isso pode limitar o direito apenas a quem já entrou com ação judicial e ainda restringir o pagamento de atrasados a um período menor do que o previsto em lei. O pedido de modulação partiu do próprio INSS e da Advocacia Geral da União, que argumentam que o impacto financeiro para o governo pode ser bilionário se todos os aposentados tiverem direito a receber os atrasados desde a concessão do benefício. A ministra Rosa Weber, que já se aposentou do STF, antecipou o voto sugerindo que os atrasados sejam pagos apenas a partir de dezembro de 2019, data em que o STJ consolidou o entendimento favorável aos segurados. Isso significa que quem entrou com ação antes de 2019 pode perder anos de valores retroativos, mesmo tendo direito reconhecido judicialmente. Para entender o impacto disso, imagine um aposentado que entrou com ação em 2020. Pela regra geral, teria direito a receber 5 anos de atrasados anteriores ao ajuizamento, mais as parcelas vencidas durante o processo. Com a modulação proposta, esse período pode cair para 4 anos e meio ou até menos,
dependendo da data da sentença. Quem entrou com ação em 2021 ou depois, a diferença é menor, mas ainda assim relevante. E quem não entrou com ação até agora, provavelmente ficará de fora, caso a decisão do STF seja restrita. Esse cenário é revoltante porque, durante anos, o próprio Judiciário reconheceu o direito dos aposentados à revisão da vida toda. Só em 2024, após forte pressão do governo e do INSS, houve uma reviravolta, com parte dos ministros do STF passando a defender uma limitação mais severa dos efeitos da decisão. O argumento é sempre o mesmo: proteger os cofres públicos. Mas, na prática, quem sai prejudicado é o trabalhador que contribuiu durante décadas e agora vê seu direito sendo esvaziado por questões orçamentárias. Por outro lado, cresce no Congresso Nacional a pressão para aprovar um projeto de lei que garanta a revisão da vida toda para todos os aposentados, independentemente de ação judicial. Essa via legislativa tem o potencial de corrigir uma das maiores injustiças do sistema previdenciário brasileiro, pois permitiria que todos que contribuíram antes de 1994 tivessem suas contribuições consideradas no cálculo do benefício. No entanto, há um risco importante. Para evitar um impacto fiscal elevado, o projeto pode ser aprovado sem previsão de pagamento de atrasados, garantindo apenas o reajuste do benefício daqui para frente. Na prática, isso significa que quem nunca entrou com ação judicial pode até ter o benefício reajustado, mas não receberá os valores retroativos a que teria direito se tivesse buscado a justiça. Essa diferença é fundamental e precisa ser compreendida por todos. Se você espera receber valores atrasados, a única alternativa é buscar a via judicial, pois a via legislativa pode limitar esse direito em nome do equilíbrio das contas públicas. Outro ponto que merece atenção é a segurança jurídica. Nos últimos anos, a revisão da vida toda foi alvo de decisões contraditórias, ora favoráveis, ora desfavoráveis aos aposentados. Essa instabilidade gera angústia e insegurança, pois muitos segurados não sabem se devem ou não entrar com ação, se vão ou não receber, e até quando vale a pena insistir. A aprovação de uma lei específica poderia trazer mais estabilidade, mas, como já vimos, pode vir acompanhada de limitações importantes. Além disso, existe um aspecto pouco discutido: a representatividade dos aposentados no Congresso Nacional. Muitos reclamam da falta de voz ativa para defender os interesses dos segurados, já que grande parte dos parlamentares está mais preocupada com outras pautas. A mobilização dos aposentados, tanto nas redes sociais quanto nas ruas, é fundamental para pressionar deputados e senadores a aprovarem um projeto de lei que realmente faça justiça, incluindo o pagamento de atrasados e não apenas o reajuste futuro. Não podemos ignorar também o papel dos advogados nesse processo. Muitos aposentados relatam dificuldade em obter informações de seus representantes, seja por falta de resposta, seja por desconhecimento das novidades do processo. É fundamental que o aposentado acompanhe de perto o andamento do seu processo, cobre explicações e não aceite respostas vagas. Afinal, estamos falando de direitos adquiridos ao longo de uma vida inteira de trabalho. Outro detalhe importante é que, mesmo que o STF module os efeitos da decisão, limitando os atrasados a partir de dezembro de 2019, ainda assim pode valer a pena buscar a revisão, especialmente para quem teve salários mais altos antes de 1994. O reajuste mensal pode representar um aumento significativo no valor do benefício, inclusive refletindo no 13º salário e em eventuais pensões por morte. No caso da via legislativa, tudo depende da negociação política. O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda e da Casa Civil, já sinalizou que não aceita um projeto que gere impacto bilionário imediato. Por isso,
É provável que o texto final preveja apenas o reajuste futuro, excluindo o pagamento de atrasados. Há, no entanto, articulações para tentar garantir pelo menos parte dos valores retroativos, talvez com um limite máximo ou um escalonamento ao longo dos anos. Tudo isso ainda está em debate e depende da mobilização dos aposentados e da pressão sobre os parlamentares. Vale lembrar que a revisão da vida toda não é a única revisão possível. Existem outras mais de 20 teses revisionais que podem aumentar o valor do benefício, corrigir erros do INSS ou garantir direitos esquecidos. Por isso, mesmo quem já entrou com a ação da revisão da vida toda pode buscar outras revisões, desde que respeitado o prazo decadencial de 10 anos a partir da concessão do benefício. Uma análise completa do histórico de contribuições pode revelar oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. Outro aspecto relevante é a decadência, ou seja, o prazo para pedir a revisão do benefício. Quem já tem mais de 10 anos desde a concessão da aposentadoria pode ter perdido o direito de revisar, salvo em situações específicas, como erro do INSS ou concessão de benefício por incapacidade. Por isso, é fundamental buscar orientação especializada o quanto antes, para não perder prazos e garantir todos os direitos possíveis. Voltando à diferença entre as vias judicial e legislativa, é importante destacar que, na via judicial, o pagamento dos atrasados segue a regra dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, mais as parcelas vencidas durante o processo. Já na via legislativa, tudo depende do texto aprovado. Pode ser que não haja pagamento de atrasados ou que seja limitado a um valor fixo, para evitar um impacto fiscal elevado. Essa diferença pode representar dezenas de milhares de reais a menos no bolso do aposentado. No cenário atual, a recomendação para quem deseja maximizar seus direitos é buscar orientação jurídica e avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial, especialmente se ainda estiver dentro do prazo decadencial. Para quem já entrou com ação, é importante acompanhar de perto o andamento do processo e cobrar do advogado informações atualizadas sobre o julgamento do STF e as possíveis consequências da modulação de efeitos. Outro ponto que merece atenção é a participação ativa dos aposentados na discussão política. A aprovação de um projeto de lei depende da mobilização da sociedade, do envio de mensagens aos parlamentares, da participação em audiências públicas e do engajamento nas redes sociais. Quanto maior a pressão, maiores as chances de aprovação de um texto mais favorável aos segurados. É fundamental também entender que a revisão da vida toda não é um privilégio, mas um direito de quem contribuiu durante décadas e foi prejudicado por uma regra de transição injusta. O argumento de que o impacto fiscal é elevado não pode servir de desculpa para negar direitos adquiridos. O rombo não está no bolso do governo, mas no bolso do trabalhador que pagou a previdência durante toda a vida e agora recebe menos do que deveria. Outro detalhe pouco falado é que, mesmo que a revisão da vida toda seja aprovada na via legislativa, pode haver necessidade de regulamentação posterior, definindo critérios, prazos e procedimentos para o recálculo dos benefícios. Isso pode gerar novas discussões e atrasos, exigindo paciência e persistência dos aposentados. Por fim, é importante lembrar que a luta pela revisão da vida toda é apenas uma das batalhas dos aposentados brasileiros. Existem outros temas em debate, como o reajuste do salário mínimo, o desconto indevido de associações e sindicatos, o escândalo dos empréstimos consignados e a necessidade de maior transparência e eficiência do INSS. Todos esses temas exigem mobilização e participação ativa dos segurados para garantir que seus direitos sejam respeitados. Em resumo, a revisão da vida toda está em um momento decisivo. O STF pode limitar o direito apenas a quem já entrou com ação, restringindo o pagamento de atrasados. O Congresso Nacional
pode aprovar um projeto de lei que beneficie mais pessoas, mas sem garantir os valores retroativos. A escolha do caminho certo depende de cada aposentado, mas o fundamental é buscar informação de qualidade, agir com rapidez e não aceitar passivamente que seus direitos sejam ignorados em nome do equilíbrio fiscal. Se você ainda não buscou orientação, faça isso o quanto antes. Se já entrou com ação, acompanhe de perto o processo. Se está esperando a via legislativa, fique atento às movimentações no Congresso e participe da mobilização. E nunca esqueça, a luta pelos direitos dos aposentados é uma luta de todos e cada voz faz diferença. Comente agora Revisão da Vida Toda Já, para mostrar que você está atento e não vai aceitar injustiças contra quem trabalhou e contribuiu durante toda a vida.